Hoje eu vim compartilhar com vocês a receita do melhor pão de coco vegano que eu já testei. Eu amo tanto esse pãozinho que no meu caderno de receitas eu coloquei o nome de Pãozinho de Coco Perfeição. Então vamos lá, a gente vai começar misturando os secos, colocando 3 xícaras de farinha de trigo, 1/4 de xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco. A gente vai misturar tudo isso e começar a adicionar os líquidos. Meia xícara de água, meia xícara de leite de coco e 4 colheres de sopa de óleo vegetal. Se for óleo de coco, melhor ainda. Vamos misturar tudo isso com a espátula. Nesse momento era para ter acrescentado uma pitada de sal, mas eu esqueci, então coloque aí na sua massa uma pitada de sal. Quando não der mais para misturar, a gente vai enfarinhar a bancada e começar a sovar essa massa. A gente vai sovar por uns 6 a 8 minutinhos, sempre pegando o que tá na borda e trazendo pro meio, as bordas da massa trazendo pro meio, vai apertando. Ela é uma massa bem gostosa de trabalhar, é leve, fininha, então logo ela pega o ponto e ela vai parar de grudar, né? Vai começar a tomar forma. Passados 8 minutos, a gente vai formar uma bolinha, olha como ela fica linda. E vamos colocar essa massa para descansar. Enfarinhei a tigela para ela não grudar e vou colocá-la dentro do forno com a luz acesa por 1 hora. Agora vamos para o nosso recheio. A gente vai usar 2 colheres de manteiga ou margarina vegana que encontra nos mercados, 2 colheres de sopa de açúcar cristal e vai misturar tudo isso. No começo parece que não vai dar certo, que não vai misturar bem, mas é só continuar que logo tudo se incorpora. Já vou untar a minha assadeira com um pouco de óleo, um pouquinho de farinha de trigo e vou espalhando aí para os pãezinhos não grudarem na assadeira. E vamos abrir a massa. A gente vai enfarinhar a bancada, colocar a massa e formar como se fosse um retângulo com ela, deixar ela mais ou menos um formato de retângulo e começar a abrir. Sempre, né, levando do meio para as extremidades, e aí você vai acertando o formatinho. Se você quer que a massa fique mais grossa ou mais fina, recomendo não deixar muito fina para não ficar difícil de enrolar e de manusear os pãezinhos. Então, cuidado para não abrir demais e depois ficar muito difícil. Vamos espalhar o nosso recheio, também não precisa deixar uma camada muito grossa, espalha, distribui bem por toda a massa e por cima a gente já vai espalhar o nosso coco ralado. Distribui bem, né, em partes iguais para não ficar um pãozinho com mais recheio, outro com menos. E a gente vai enrolar o nosso rocambole com paciência, devagarinho, lembrando que é uma massa fina, delicada, sem apertar muito. Vamos usar um pedaço de fio dental para cortar os pães, então dando um espaço de 2 dedos mais ou menos para que eles não fiquem muito finos e não queimem. E é muito simples, é só vir com a linha por baixo do pãozinho e puxar de um lado para o outro, ela corta bem fácil. E a gente vai fazer isso com todos os pãezinhos, colocar eles numa assadeira, lembrando de deixar um espaço, porque eles vão crescer, então não grude um no outro. Vou levar para o forno novamente, forno desligado, para eles descansarem por mais 1 hora. E enquanto isso, vou limpar a minha bancada, tirar toda essa farinha que a gente não vai mais abrir, não vai mais trabalhar com a massa. Passado 1 hora, eu vou pôr o meu forno para pré-aquecer a 200 graus. E os pães, olha como eles estão lindos, como eles cresceram, estão a coisa mais fofinha do mundo. Agora a gente vai levar eles para o forno. Enquanto isso, vamos preparar a calda que vai por cima do pão. A gente vai usar a outra metade do leite de coco, que não foi usado na receita, 1 colher de açúcar e vamos misturar. Se achar que ficou muito grosso, coloca um dedinho de água ali, bem pouquinho, porque essa calda a gente vai jogar por cima dos pães. E eu recomendo, a partir de 10 minutos, você ficar de olho no seu pão, como é que ele tá assando, porque é um pão que assa rápido, para não deixar queimar. Eu gosto desse ponto, levemente douradinho, não gosto que ele assa muito. E aí, imediatamente, a hora que ele sair do forno, a gente vai jogar a nossa caldinha de leite de coco, mas tem que ser quando ele estiver quente. Se você jogar com ele frio, não vai ter o mesmo efeito, que tudo vai se misturar, se incorporar e virar uma delícia de sabor. Por cima, um pouco de coco ralado.
E estão prontos os nossos pãezinhos, o pãozinho de coco perfeição, essa maravilha, gente, no café da tarde, no café da manhã. Eu testei várias combinações e essa foi a versão dessa receita que eu achei que ficou mais parecida com a memória afetiva do pãozinho que a minha mãe faz, que eu me lembrava. E essa foi a nossa receita de hoje, eu espero que você tenha gostado. Me deixe um comentário falando o que achou. Beijo!